Nessa terça-feira, 31 de outubro, foi ao ar mais um programa Conversa com o Presidente. E eu, como sempre, trago aqui para você um resumo e uma análise do que foi dito nesse programa. E eu já adianto aqui que nessa terça, Lula disponibilizou muito conteúdo para o nosso vídeo com suas mentiras e narrativas. Vem comigo. Você lembra que no vídeo de ontem, sobre o café de Lula com os jornalistas, eu mostrei uma fala dele sobre não falar mal do ex-presidente? Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou resumir rapidamente. Na sexta-feira, 27 de outubro, Lula recebeu 38 jornalistas no Palácio do Planalto para um café. E em determinado momento dessa conversa, ele disse isso. O ex-presidente tinha, detonado esse país, e eu, ao invés de assumir e ficar falando mal do governo anterior, eu resolvi fazer aquilo que um governo tem que fazer. Eu, ao invés de assumir e ficar falando mal do governo anterior... Eu, sinceramente, não sei o que é pior. Se é ele achar que nós não temos acesso à internet para ver os ataques que estiveram presentes em todos os discursos dele em 2023? Nos últimos 4 anos, esse país foi desgovernado. Nos últimos 4 anos, parece que uma praga de gafanhoto passou por esse país. Do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem. Certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo. Ou se é o fato dele ter feito mais um ataque no mesmo evento. O que aconteceu recentemente com o 8 de janeiro foi um desvio pela existência de um governante que sabia fazer tudo, menos governar, que achava que poderia utilizar as instituições como instrumento dele para fazer política, que não tinha nada de republicano na cabeça dele. E como se não bastasse ter feito isso na sexta-feira, dia 27, nessa terça-feira, dia 31, no programa Conversa com o Presidente, logo na primeira pergunta de Uchoa, que falou sobre estar completando 1 ano das eleições de 2022, Lula já veio com essa. Veja, o que vem na minha cabeça é que nós tivemos um ano possivelmente de maior quantidade de mentiras contadas no Brasil desde que o Brasil foi descoberto. Acho que nunca se mentiu tanto, porque o nosso adversário, ele contava mentira por segundo. Ele fazia questão de acordar mentindo e deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisas para contar para o povo. Ele fazia questão de inventar remédio para quem estava doente com o Covid. Ele fazia questão de inventar mentiras sobre economia, ou seja, fazia parte do DNA dele a quantidade de mentiras que era contado por dia na sociedade, com a máquina de fazer mentira que até então a gente não tinha conhecimento. Não satisfeito, Lula ainda tentou empurrar mais uma narrativa. Então, a nossa vitória foi uma vitória, eu diria, tão maiúscula, que ele ficou nocauteado, ele ficou dentro de casa 1 mês, porque não sabia o que fazer, porque a quantidade de dinheiro que eles jogaram durante o processo eleitoral, a quantidade de utilização da máquina pública para tentar evitar de perder as eleições, foi de tamanha magnitude que quando ele perdeu, ele entrou em parafuso. Ô, seu Lula, justo o senhor falando em quantidade de dinheiro gasto em um pleito eleitoral, vamos dar uma olhada nos gastos nas eleições de 2022. Os dados são disponibilizados pelo TSE, qualquer pessoa pode ter acesso. A campanha de Bolsonaro à presidência em 2022 teve um total de despesas pagas de cerca de 83 milhões e 600 mil reais, sendo que desses, 12% foi de fundo partidário e 88% foi proveniente de outros recursos, que são as doações feitas por pessoas que espontaneamente decidiram apoiar financeiramente essa campanha. Já a sua campanha em 2022, seu Lula, teve um total de despesas pagas de mais de 123 milhões e 200 mil reais, sendo que desses, apenas 7,5% vieram dos tais outros recursos, e os outros 92,5% vieram do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, que é dinheiro público, um dinheiro que o povo brasileiro não escolheu destinar para financiamento de campanhas eleitorais. E como se não bastasse nós termos que aceitar o fato de que o nosso dinheiro foi usado para financiar uma campanha de alguém que nós não queríamos
aceitamos em hipótese alguma que fosse eleito, também o fato de que o nosso dinheiro continua sendo usado para bancar as suas viagens luxuosas ao redor do mundo, para trazer os seus mesmos discursos populistas de promessas nunca cumpridas, ainda precisamos aceitar que o senhor, como presidente da República, fique tentando empurrar essas narrativas mentirosas de acordo com aquilo que lhe dá na veneta, mesmo havendo dados concretos para provar o contrário, e ninguém faz nada. Principalmente aqueles que foram nomeados pelo senhor para ocupar esses inúmeros cargos criados para supostamente combater as fake news. São os que nesses momentos permanecem no mais profundo silêncio, mostrando que esse tal combate à desinformação não passa de uma mera fachada para que o dinheiro público possa ser usado para combater qualquer ideologia que se oponha àquela daqueles que estão no poder hoje. Desculpem, acho que eu exagerei. Voltando ao programa, ainda na mesma resposta, ele falou novamente sobre a sua intenção de viajar o Brasil em 2024. Agora o Brasil, e eu particularmente, vou me dedicar a viajar o Brasil. A conversar com prefeitos, a conversar com governadores, a conversar com sindicalistas, a conversar com a juventude, a conversar com estudantes, para que a gente possa colocar o Brasil definitivamente no centro da democracia em todos os países do mundo. Seu Lula, já ouviu falar em telefone, WhatsApp, e-mail, Google Meet? Dá para conversar tranquilamente com qualquer prefeito, governador, estudante, sindicalista, sem precisar gastar uns 80, 100 mil reais do nosso dinheiro em cada viagem com o seu avião presidencial. Mas eu sei como é. O senhor e sua esposa obviamente gostam muito mais de estar viajando nessa eterna lua de mel do que ficar nos monótonos palácios do Planalto e da Alvorada. Quem não gostaria de estar sempre viajando sem tirar um tostão do bolso e ainda ter o seu salário caindo redondinho na conta todos os meses? Bom, continuando no programa, o Showa percebeu que Lula se desviou do foco da pergunta inicial, fazendo seus tradicionais ataques, e tentou retomar então o assunto. Mas volta, eu queria que você contasse, porque eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Naquele dia, naquela noite, quando você ganhou, como é que foi a comemoração? Como é que foi a alegria? Porque tem esse lado também. Devia ser uma postura de um alívio, uma vitória realmente contra uma coisa muito forte, mas ao mesmo tempo devia estar sendo uma alegria enorme. Mas a tentativa de Uchoa foi em vão, pois aquele que diz combater o discurso de ódio continuou demonstrando seu mais puro sentimento. A alegria foi grande, mas veja, é a primeira vez, se você pegar desde a proclamação da República até a eleição do Bolsonaro, você vai perceber que nunca antes na história do Brasil, nenhum presidente utilizou a máquina pública como ele utilizou. O Showa então desistiu do assunto e trouxe a próxima pergunta. Por sinal, uma pergunta que mostra que, mesmo os apoiadores do atual presidente já estão achando que o número de ministérios criados já é demais. Presidente, eu tenho uma curiosidade que são quase 40 ministérios. É muita gente, são muitos ministros, são muitas secretarias. Muito dinheiro público sendo rasgado para sustentar essas pastas criadas por Lula para que ele acomodasse políticos nesses cargos para garantir a sua governabilidade. E o senhor, de certa maneira, tem que ter na cabeça um pouquinho de tudo e, claro, de alguns assuntos mais do que outros, né? Como é que o senhor faz esse trabalho? Eu nem precisaria trazer a resposta de Lula, pois todos já sabemos que é aquela velha narrativa de que todos os segmentos da sociedade brasileira precisam ser representados por ministérios, quando na verdade a resposta mais sincera possível deveria ser: companheiro, o dinheiro usado para sustentar essa estrutura não é meu, então fica muito mais fácil. Mas eu vou trazer só um pequeno trechinho, porque mais uma vez ele usou uma velha mentira descarada. Daí o Ministério do Direitos Humanos, daí o Ministério da Mulher. A questão da mulher é uma coisa muito grave, a questão de gênero é muito grave no Brasil, o preconceito contra a mulher, a violência contra a mulher, sabe? O salário da mulher que era mais baixo até outro dia, porque nós aprovamos a lei garantindo o salário igual para trabalho igual entre homens e mulheres. Eu sei, você já está de saco cheio de me ver mostrando aqui a lei número 1723 de 1952, que por sua vez era apenas uma alteração na redação de uma lei que já existia desde 1943 e que já garantia por lei a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercessem a mesma função. Eu sei também que você já está de saco cheio de me ver esclarecendo aqui que se essa lei já existia, mas não estava sendo cumprida, isso mostra que a incompetência era do Poder Executivo, que não cumpriu o seu papel, e que Lula foi representante do Poder Executivo por 8 anos. Mas sabe como é, né? Lula continua usando a mentira e eu não consigo ficar sem desmentir. Enfim, o programa seguiu com assuntos irrelevantes para o nosso vídeo, como Lula falando que os jogadores de futebol brasileiros deveriam se espelhar em Messi e que ele próprio, mesmo tendo feito uma cirurgia no quadril, faria mais gols do que os jogadores do Corinthians. Depois disso, quando surgiu o tema agronegócio, a resposta de Lula chamou muito minha atenção.
população. É claro que o agronegócio é maravilhoso, etc, tal, vender soja, mas a gente precisa voltar a se industrializar, né? A gente precisa voltar a entrar também no jogo da tecnologia, não simplesmente comprando do exterior, mas fazendo as nossas coisas Então, aqui. mas né? deixa eu te falar uma coisa, Shoa, para a gente não cometer um erro. Quando a gente fala no agronegócio, muitas vezes as pessoas tratam com certo desdém. Ah, o Brasil quer exportar milho, o Brasil quer exportar soja, o Brasil quer exportar carne. O que é importante a gente saber, Shoa, é a quantidade de tecnologia que tem num grão de soja hoje. Uma Embrapa da vida A quantidade de tecnologia que tem no milho. A quantidade de investimento em genética que tem num frango, que tem num boi. Você demorava 48 anos para matar um boi, você mata com 15 meses. Sabe? O avanço genético é muito grande. Então a gente tem que Isso é ciência também, né? Que no agronegócio tem muita tecnologia também. Apesar de concordar com essa fala de Lula, eu confesso que eu fiquei confuso, porque ela contradiz as críticas que ele mesmo fez ao agronegócio no início desse ano e, principalmente, contradiz muito aquilo que a bancada esquerdista no Congresso tem defendido, como, por exemplo, nas sessões da CPI do MST, em que eles afirmam que produto bom é o que é produzido pelo MST, que é orgânico. Todo o resto é um veneno para a sociedade brasileira. O agronegócio é o vilão do nosso povo. E ainda, eu não sei se você prestou atenção nessa frase. A quantidade de investimento em genética que tem num frango, que tem num boi. Você demorava 48 anos para matar um boi, ou você mata com 15 meses. Seu Lula, não querendo estragar as narrativas do senhor, mas já estragando, se qualquer pessoa pesquisar no Google quanto vive um boi em condições naturais, vai encontrar fontes que falam entre 15 e 20 anos e outras que falam entre 18 e 22 anos. Agora, 48 anos, seu Lula, mesmo para os parâmetros do senhor e das suas narrativas, ficou um pouco forçado. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu trago aqui um trecho das considerações finais de Lula nesse programa. Esse país vai voltar a sorrir. Esse país vai desprezar as mentiras, desprezar a fake news, desprezar aqueles que transmitem ódio todo santo dia, que vomita ódio e que arrota ódio. Se esse for o problema, seu Lula, não se preocupe, pois já está quase resolvido. Grande parte da população brasileira já despreza o senhor. Faltam apenas agora os seus eleitores. Agora um assunto muito importante que eu já falei no vídeo de ontem e vou repetir nesse daqui. Fortes chuvas atingiram o estado do Paraná, o meu estado, no último final de semana. Algumas cidades foram mais prejudicadas por essas chuvas e ficaram com bairros inteiros embaixo d'água, como foi o caso de Dois Vizinhos, uma cidade que fica a 50 quilômetros de onde eu moro. Para você ajudar essas famílias que estão passando por um momento muito difícil, o Rotary Dois Vizinhos Amizade está arrecadando doações em dinheiro para quem mora longe, e se você for do sudoeste do Paraná, você pode doar roupas e calçados, materiais de higiene, de limpeza e também cobertas direto lá no Rotary. Para doar qualquer valor em dinheiro, utilize como código Pix o e-mail rcdvamizade@gmail.com. Conto com o seu apoio. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar para que cada vez mais pessoas possam saber o que verdadeiramente acontece no Brasil. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.